Fala galera, estamos de volta para mais uma aula de física, essa matéria que você ama. Hoje o assunto é dilatação. Então vamos dar uma olhada? Dilatação térmica, olha só. Primeiro a gente vai observar a dilatação. Então vamos falar aqui sobre esse fenômeno da dilatação, né? A gente sabe que todos os corpos são compostos de átomos e moléculas, não é isso? Então esses átomos e essas moléculas estão em constante movimento, a não ser se estivessem na temperatura de 0 Kelvin, né? Como você estudou no módulo anterior. A 0 Kelvin, todas as moléculas parariam por completo. Muito bem, mas se o corpo não estiver a 0 Kelvin, que é uma temperatura inatingível, inclusive, as moléculas estão em movimento, os átomos estão em movimento. E esse movimento está associado à temperatura do corpo. Não é mesmo? Então, quando a gente aumenta a temperatura do corpo, quando a gente fornece energia e essa energia provoca um aumento de temperatura no corpo, então essas moléculas elas vão ficar mais agitadas e, consequentemente, o que ocorre é um maior espaçamento entre as moléculas. Então imagine diversas moléculas, todas elas juntinhas, porque elas estão com pouco movimento. A movimentação é pequena, é baixa. Então elas estão muito próximas. No momento que você inicia um aumento dessa agitação, as moléculas começam a se espaçar, né? O espaçamento entre as moléculas aumenta. Então, isso provoca um aumento no tamanho do corpo, no volume do corpo. O corpo passa a ocupar um espaço maior. Tá legal? Isso não significa que a massa do corpo foi alterada. Não. Isso significa que ele agora está ocupando um espaço maior, mesmo com uma massa igual. Senão seria fácil, a gente compraria ouro num lugar frio e venderia o ouro num lugar quente. Isso não vai mudar, né? Se eu compro 50 gramas de ouro num lugar frio, no lugar quente eu continuo tendo 50 gramas de ouro. A massa do ouro não muda, mas o que muda é o volume do corpo. Tá legal? E a gente consegue observar isso em algumas situações. Por exemplo, está aqui, ó. Olha lá os trilhos do trem. Ó. Né? Com o aquecimento, o trilho dilatou e olha o que aconteceu com o trilho. Como ele dilatou, ele acabou provocando essa curvatura. Né? Um trilho que era retilíneo, dilatou, o comprimento ficou maior do que o espaço, então ele acabou sofrendo essas curvaturas. Olha esse experimento aqui. Esse experimento aqui é muito interessante. Toda a universidade, lá no laboratório de Física 2, você deve observar isso. Então, para você que vai fazer física aí, para você de exatas que vai fazer engenharia ou algo do tipo, provavelmente você vai ver esse experimento na sua faculdade. Olha lá, eu tenho, por exemplo, uma esfera que está fria e ela passa por essa argola aqui, tranquilamente. Aí eu vou pegar essa esfera e vou aquecê-la. Pegar uma chama, esquentei ela. Quando eu esquentei essa esfera e eu tento passar de novo pelo mesmo anel, a esfera não passa mais. Certo? Por quê? Porque essa esfera sofreu uma dilatação térmica. É claro que essa dilatação ela é muito pequena, quase que imperceptível a olho nu. Mas olha lá, a gente consegue perceber. Se eu olho a esfera aqui na minha mão, eu não consigo observar que antes ela estava fria, agora ela está quente, tá? Não dá para perceber assim, né? Não é uma coisa tão clara que aquilo dilatou. Mas a gente pode fazer pequenas experiências e provar que realmente essa dilatação aconteceu. Tá legal? Um outro exemplo são essas frestas que você tem ali, ó, entre as estradas, né? Pontes, né? Quando as pontes serão construídas, você tem lá os blocos de concreto e você vai unindo esses blocos de concreto e você deixa um espaçamento entre eles. Esse espaçamento entre os blocos de concreto é justamente para permitir a dilatação desses blocos. Então, com o aumento de temperatura, né, esses blocos vão ter uma margem ali para poder dilatar e não provocar nenhum dano, né, não estragar ali o asfalto, enfim. Né, trazer algum prejuízo ali para a ponte. Tá certo? Então essas frestas, por exemplo, é um exemplo clássico aí de que a dilatação ela está no nosso dia a dia e a gente precisa se preocupar com elas. E a gente poderia citar vários aqui, né? Você pode, por exemplo, imaginar ou observar os fios de um poste, né?
Geralmente no verão eles ficam com uma barriga maior, né? Os fios no frio eles ficam mais esticados, né? Porque da mesma forma que se você aquece um corpo ele dilata, né? Quando você resfria ele contrai, tá certo? Então a dilatação ela está no nosso dia a dia, ela está aí viva para que a gente possa observá-la. Muito bem, agora vamos colocar um pouquinho a mão na massa, já que a gente entendeu mais ou menos essa teoria que é simples, né? Moléculas agitadas ocupam um espaço maior. Mas vamos ver agora como é que seria a matematização disso. Então vamos dar uma olhada aqui no quadro. Ó. Vem comigo aqui para o quadro. Primeiro a gente precisa falar sobre isso daqui, ó. Que a densidade de um corpo é a massa desse corpo dividido pelo volume. Tá certo? Então olha aqui, ó. Se o aquecimento de um determinado corpo provoca um maior espaçamento entre as moléculas e, consequentemente, um volume maior, um volume ocupado pelo corpo maior, né? Se você tem um aumento do volume, é óbvio que a massa ela permanece constante, né? Você não vai ganhar gramas de ouro só porque você esquentou aquela barra de ouro, tá certo? E se você aumenta o volume, automaticamente a densidade diminui, certo? Uma vez que a massa é constante, aumentando o volume, você diminui a densidade. Então você tem essa alteração aí entre volume e densidade, sendo que a massa permanece constante. Muito bem, é isso que acontece lá numa dilatação, quando você aquece um corpo. Agora, como é que a gente calcula isso? Na verdade, a gente vai trabalhar a dilatação de 3 maneiras distintas, tá? A gente vai poder usar a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. O que seria isso? O cara levanta a mão. Mestre, muita coisa para eu gravar. Calma, cara, que isso é bastante lúdico, bastante interessante e fácil de você entender. Olha aqui. Quando você tem uma peça que você está aquecendo essa peça e ela sofre dilatação, né? Você sabe que essa peça ela vai dilatar para todos os lados, obviamente. Ela vai dilatar a espessura dela, vai dilatar o comprimento, vai dilatar tudo, né? Só que às vezes, dependendo do problema, dependendo da situação que você se encontra, você se preocupa com apenas uma ou duas dimensões, você não se preocupa com todas as dimensões dilatando. Quando isso acontece, você vai utilizar diferentes tipos de dilatação. Um exemplo, uma barra de ferro. Eu quero dilatar uma barra de ferro, né? Então eu vou aquecer essa barra, e aí obviamente, vamos pegar aqui uma barra, ó, não é de ferro, mas vamos lá. Suponha, eu tenho essa barra aqui, que é a nossa régua daqui do curso. Então eu tenho essa barra, imagine então que eu vou aquecer essa barra, tá legal? Obviamente que a espessura da barra, ela vai dilatar também. Óbvio, tudo vai dilatar. Essa espessura vai dilatar. Só que essa espessura não vai ser importante para mim. Eu não quero saber o quanto essa espessura dilatou. Eu estou preocupado apenas com o comprimento dessa barra. Que essa barra eu vou usar para medir alguma coisa, uma régua, e se ela dilatar, né, esse comprimento vai ficar maior do que realmente é. Então essas marcações aqui, elas ficarão mentirosas, né? E se eu esfriar essa barra, ela vai contrair, e aí o meu centímetro vai ficar menor do que realmente é, né? Então o fato de aquecer ou resfriar uma régua, por exemplo, você pode alterar aqui o tamanho do seu centímetro. Beleza? Então aqui nesse caso eu estou preocupado apenas com uma dimensão, apenas com o comprimento da barra dilatando. Se eu estou preocupado apenas com uma dimensão, então eu vou usar a dilatação linear. A dilatação linear, ela se preocupa com a dilatação de uma única dimensão, tá? Beleza? Como é que eu calculo a dilatação de um corpo? Tá aqui, ó. A variação desse comprimento, ou seja, o quanto ele vai dilatar, depende do comprimento inicial, ou seja, o tamanho da barra antes de você aquecer, obviamente. Depende da variação de temperatura que essa barra vai sofrer, né? Claro, se você esquentar muito, dilata muito. Se você esquentar pouco, dilata pouco. E vai depender de um carinha muito importante, cara, que é o chamado coeficiente de dilatação linear, nesse caso aqui, o alfa. O coeficiente de dilatação linear,
Ele é uma propriedade que vai depender da substância. Ou seja, se essa barra é de madeira, ou ela é de metal, de chumbo, ou ela é de cobre, ou ela é de prata, cada material vai ter o seu coeficiente de dilatação. Então, cada material vai dilatar de maneira diferente. Tá certo? O alfa, por exemplo, é só para uma dimensão. Se por acaso você quer que agora duas dimensões dilatem, por exemplo, uma placa. Se eu tenho uma placa e eu quero que a área dessa placa aumente, né? Ou vou botar ali uma tampa de um bueiro, né? Quando eu vou colocar lá a tampa do meu bueiro, eu tenho que deixar uma frestinha em volta, porque se o dia estiver muito quente, esse bueiro pode dilatar, então tem que ter aquela frestinha ali para compensar isso, né? Para permitir essa dilatação. Então, no caso de uma tampa do bueiro, é óbvio que a espessura da tampa também dilata. Mas eu estou me preocupando aqui apenas com quem? Com a área. Eu não estou preocupado com a terceira dimensão, que seria a espessura. Eu estou preocupado com duas dimensões. Aí vai ser a dilatação superficial. A ideia é a mesma. A área que vai aumentar vai depender da área inicial, de quanto você aqueceu e do coeficiente de dilatação superficial do material. Que aqui, ó, tem uma relação. Né? Para você achar o coeficiente de dilatação superficial, basta você usar o 2α. É como se você tivesse que usar um alfa para cada dimensão que está dilatando. Né? Então, beta, como são duas dimensões na superficial, você usa 2 alfas. A gente chamou de beta. Tá? E o que seria a dilatação volumétrica? Bom, aí é quando as 3 dimensões estão dilatando. Por exemplo, uma esfera, um cubo ou um líquido. Né? Se eu quero dilatar ali uma gasolina, eu vou aquecer um pouco a gasolina e ela vai dilatar. Ela não vai dilatar o comprimento, né? Não vai dilatar a área da gasolina. A gasolina vai dilatar o seu volume. Então, quando eu utilizo as 3 dimensões, quando o corpo dilata para as três dimensões, e eu estou preocupado com essas 3 dimensões, aí eu vou usar a dilatação volumétrica. Tá certo? Então, eu vou ter lá o meu ΔV, a mesma coisa. A variação do volume vai ser o volume inicial que eu tinha, multiplicado pela variação de temperatura, o quanto eu vou aquecer, e o gama. O gama é o coeficiente de dilatação volumétrico, e ele vale 3 alfas. De novo, é como se eu tivesse que usar um alfa para cada dimensão que está dilatando. Como aqui são 3 dimensões que eu estou preocupado, eu vou usar 3 alfas. Tá legal? Veja bem, eu posso usar qualquer uma das 3 para qualquer situação, para qualquer corpo. Às vezes eu te dou uma porta, né? E eu quero simplesmente saber qual é a fresta que eu tenho que deixar ali entre a porta e a parede, para que, caso o dia esteja muito quente, essa dilatação seja permitida. Ou seja, eu estou preocupado apenas com o comprimento da porta. Eu não estou preocupado com a área da porta, eu não estou preocupado com o volume. Eu só quero saber aquele comprimento ali entre a porta e a parede. Ou seja, eu vou ter que usar a dilatação linear. Então, a dilatação, todos os corpos dilatam para todos os lados. Mas a dilatação que eu vou escolher vai depender do meu problema, vai depender do que ele quer que você calcule. Tá? De que situação você está se deparando ali. Beleza? Eu coloquei alguns exemplos aqui dos coeficientes para você entender melhor o que seria esse coeficiente. Então vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó. Coloquei aqui para vocês uns exemplos, ó. Olha lá, o aço, o coeficiente de dilatação linear é 1,1 vezes 10 a menos 5 e a unidade do coeficiente é o grau Celsius a menos 1. Sabe o que quer dizer esse coeficiente? Ele quer dizer o seguinte, ó. Isso aqui é 1,1 dividido por... né, vezes 10 a menos 5 é a mesma coisa que 1,1 dividido por 100 mil. Ou seja, o coeficiente ele é como se fosse uma porcentagem de quanto vai dilatar. Para o aço, você vai dilatar 1,1 partes de 100 mil partes. Para cada grau Celsius que você aumente a temperatura. Olha lá, olha o alumínio. Dilata um pouco mais, ó. O coeficiente dele é maior. Então, se eu aquecer o aço e o alumínio, né, da mesma forma, mesmo corpo, vou aquecer com a mesma variação de temperatura, só que um é de alumínio e outro é de aço. O corpo de alumínio dilata mais do que o corpo de aço, porque ele tem um coeficiente maior.
Né? Olha o chumbo, dilata mais do que o alumínio, certo? De todos esses aqui, ó, olha o zinco. O zinco dilata pra caramba lá. Né? O zinco tem o maior coeficiente de dilatação desses caras aqui, entre esses caras aqui. Esse aqui é o linear. Se eu quisesse o superficial do aço, o beta, é só multiplicar por 2. Seria 2,2 vezes 10 a menos 5. Se eu quisesse o coeficiente volumétrico do aço, bastava multiplicar o alfa por 3. Então vai ser 3,3 vezes 10 a menos 5. Tá legal? Então isso aqui é tabelado, você não precisa decorar isso não, tá legal? Isso aqui é dado para você, isso vai estar na tua questão lá. Se você precisar, isso vai estar lá. Então o coeficiente de dilatação é aquilo que diferencia um material do outro. É o que diferencia, né, certos materiais se dilatarem mais do que outros. Maravilha, galera? Bom, então esse é um início bacana aí de dilatação. Espero que você tenha curtido e aguardo vocês no próximo episódio.